Explicação das páginas 13 a 18 da apostila de ciências. Micro-organismos. Diga aí. Os micro-organismos são seres microscópicos, ou seja, são tão pequenos que precisam ser ampliados em um microscópio para que possamos vê-los. Observe as imagens de alguns micro-organismos. Elas foram feitas por um microscópio eletrônico e ampliadas centenas ou milhares de vezes. Depois foram coloridas por computador. O microscópio eletrônico é um tipo de microscópio que consegue ampliações maiores e imagens mais nítidas. Bactérias presentes na pele de uma pessoa. Olha, um monte de bolinha roxinha, um monte de bolinha. Levedura, um tipo de fungo responsável pelo crescimento de massas como a do pão. Olha, gente, que coisinha bonitinha, tudo cor-de-rosinha. Só que isso aí foi ampliado, tá? Não, eles não são enormes assim, porque é para a gente poder ver a olho nu, não, tá? Foram todas ampliadas e todas coloridas por computador, tá bom? Algas microscópicas presentes na água do mar. Olha que coisinha bonitinha, parecem umas bolinhas, né? Bactérias observadas em uma esponja de louça usada. Isso aí tem na esponja que a gente lava a louça, gente. Se a gente usar, fica assim. Se tirar do saquinho novinha, aí já não tem tanta bactéria, tá bom? Lembrando que todas essas coisinhas aí foram ampliadas no microscópio e foram coloridas através da computação, tá bom? Que características você consegue identificar ao analisar as imagens desses micro-organismos? As imagens mostram micro-organismos encontrados na pele, na água do mar, em alimentos e em uma esponja de louça usada. E ao seu redor? E em seu corpo? Onde os micro-organismos podem ser encontrados? Quem são os micro-organismos? A maioria de todas as espécies de seres vivos na Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso foi um problema, visto que, antes da invenção dos microscópios e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses organismos. Esse fator resultava no aumento da transmissão de doenças em atividades diárias relacionadas à higiene e dificultava a compreensão de vários fenômenos da natureza. Bactérias. Imagine a ponta de um alfinete. Agora pense que mais de 1000 bactérias podem ser encontradas ali. As bactérias são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra, desde as altas montanhas até o fundo dos oceanos, incluindo o corpo dos seres vivos. Algumas espécies realizam fotossíntese e outras se alimentam de matéria orgânica. Também há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive nos seres humanos. Existem inúmeras espécies de bactérias, as quais podem apresentar diferentes formatos. Observe. Aqui, gente, a ponta do alfinete com milhares de bactérias. Tá tudo em laranja aí. Vista ao microscópio eletrônico, essa imagem foi aumentada, 1.600 vezes e foi colorida artificialmente. Bactérias em formato arredondada, vista ao microscópio eletrônico. Imagem com aumento de 20.000 vezes, colorida artificialmente. Bactérias em formato de bastão, vistas ao microscópio eletrônico. Imagem com aumento de 5.500 vezes, colorida artificialmente. Bactérias em formatos de vírgula, vistas ao microscópio eletrônico. Imagem com aumento de 2.025 vezes, colorida artificialmente.
Algas vistas ao microscópio óptico. Algas unicelulares geralmente são maiores que as bactérias. Imagem com aumento de 178 vezes. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos. Elas podem ter vários metros ou ser microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton. O conjunto de organismos que realizam fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra. Protozoários. Os protozoários são formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Algumas espécies vivem em ambientes terrestres e outras em ambientes aquáticos ou no corpo dos seres vivos. Existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas. A maioria deles se alimenta de bactérias, algas, outros protozoários e matéria orgânica. O paramécio da espécie Paramecium caudatum é um protozoário de vida livre, que não causa doenças ao ser humano. Imagem vista ao microscópio óptico, com aumento de 363 vezes. Isso aí é um protozoário. Fungos. Os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados. Os cogumelos, por exemplo, são formados por várias células e conseguimos observá-los no ambiente, sem precisar usar o microscópio, porque é visto a olho nu. Outras espécies são microscópicas e formadas por apenas uma célula, como a levedura, que são usadas na produção de pães e bebidas. A levedura é um tipo de fungo unicelular usado na fabricação de pães e bebidas. Imagem vista ao microscópio eletrônico com aumento de 4.750 vezes e colorida artificialmente. Você sabia? Os vírus são muito menores que as bactérias e podem ser observados somente ao microscópio eletrônico. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, não somente nos seres humanos, mas em outros seres vivos, inclusive nas plantas. Vírus da gripe, visto ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de aproximadamente 80.000 vezes, colorida artificialmente. A importância dos micro-organismos. Por serem microscópicos, os micro-organismos normalmente passam despercebidos em nosso dia a dia. Em geral, somente pensamos nesses seres quando causam alguma doença. Contudo, os micro-organismos têm grande importância para a vida na Terra, e a maioria deles não causa doenças. Na verdade, sem eles, a vida em nosso planeta não seria possível. Os primeiros seres vivos a habitar o planeta Terra provavelmente foram micro-organismos semelhantes às bactérias. Esses seres participaram da formação da atmosfera, liberando o gás oxigênio pela fotossíntese quando as plantas ainda não existiam, e também do processo de formação do solo, decompondo matéria orgânica. Atualmente, muitas atividades humanas dependem da presença de micro-organismos, como a produção de alimentos. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais são então absorvidos pelas plantas, auxiliando em seu crescimento. Bactérias e fungos também realizam a decomposição de restos orgânicos, como folhas secas, fezes e animais mortos, devolvendo os nutrientes ao solo. Isso mantém o equilíbrio no ambiente e a vida na Terra, evitando o acúmulo desses materiais na natureza.
Os nutrientes passam por um ciclo na natureza, fazem parte do corpo dos seres vivos, são eliminados no ambiente e transformados pelos micro-organismos, podendo ser aproveitados pelas plantas. Ó, os micro-organismos agindo, né, para fazer aqui os nutrientes para plantinha. O crescimento da planta e a produção de frutos são possíveis graças à presença de luz solar, água e nutrientes, que são fornecidos pelos micro-organismos na decomposição de folhas secas e restos de animais. As raízes absorvem os nutrientes liberados pelos micro-organismos no solo. Então, os micro-organismos são muito importantes para a nossa vida, tá bom? Os micro-organismos participam da ciclagem dos nutrientes no solo, um dos fatores que garante a vida na Terra. Tia, o que é ciclagem? É assim. Lembra lá da cadeia alimentar? Ser vivo, né? O produtor, o ser vivo. Aí tinha lá os decompositores, né? Os fungos e os decompositores. O que acontece? O ser vivo morre. Os seres decompositores, os fungos e os vai lá e faz a decomposição. Os nutrientes voltam para a terra. Aí nasce a plantinha, né? O consumidor vai lá, come a plantinha, morre, os fungos e os decompositores vão lá, decompõem, volta o nutriente de novo. Então, é um ciclo. Por isso que fala ciclagem dos nutrientes. É um ciclo, tá bom? Os micro-organismos e você. Os micro-organismos podem estar por toda parte, no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, sobre nossa pele, em nossa boca, em nosso intestino, entre tantos outros locais. O conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo é chamado de microbiota. Muitos deles são fundamentais para a manutenção da saúde de nosso corpo. Por exemplo, no intestino existem bactérias que produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. Na pele e na boca também existem espécies de bactérias protetoras que evitam a ação de outras espécies de micro-organismos que podem causar doenças. A quantidade e as espécies de micro-organismos presentes no corpo humano sofrem variação durante a vida devido a fatores como o avanço da idade, tipos de alimentos consumidos e hábitos de vida, higiene, prática de atividades físicas, tipos de roupa utilizadas ou uso de medicamentos. Então, ó, tá aí a menininha, né? Tem alguns micro-organismos no rosto que impedem o crescimento de micro-organismos que causam doenças. Dentro da gente, tem micro-organismos que ajudam na digestão e que produzem as vitaminas. Principais funções dos micro-organismos dentro do nosso corpo, tá bom? Entretanto, determinadas espécies de micro-organismos podem causar doenças. Algumas provocam apenas um desconforto ou mal-estar, outras podem ser mais graves e causar problemas à nossa saúde. Por isso, é importante conhecer as formas de contaminação e de prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos que afetam os seres humanos. Lápis na mão. Os micro-organismos são seres microscópicos, mas quando muitos deles crescem um ao lado do outro, formam colônias que podem ser identificadas com manchas coloridas. Esta imagem mostra o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, coletados da mão de uma criança de 8 anos, após ela brincar em um jardim. Observe-a e depois responda às questões. Então, a criancinha foi lá, brincou no jardim. A mão com certeza ficou suja de terra.
Aí foi colocada em cima desse frasco aí, que com certeza deve ser, aliás, com certeza é de vidro, tá? Então colocou a mão aí, né? E com o passar de algum tempo, foi formando colônias de micro-organismos. Notem que aí tem um monte de coisinhas coloridas, com formas diferentes. Ficou até interessante, né, gente? Pelas cores e tipos de colônia presentes na imagem, é possível dizer que existiam micro-organismos variados nas mãos da criança ou eles eram todos iguais? O que é que vocês acham? Esses micro-organismos estavam nas mãos de uma criança saudável que brincou em um jardim. Explique a importância de lavar as mãos após realizar esse tipo de atividade, ou seja, mexer lá com a terra. Por que que é importante lavar a mão depois que a gente mexe com a terra e fica com as mãos sujinhas, tá bom? Sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas. As bactérias podem apresentar diferentes formatos e ser encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra. Todas as bactérias realizam fotossíntese e fazem parte do fitoplâncton. Os protozoários são micro-organismos formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Os micro-organismos não são encontrados no interior do corpo humano, somente na pele. A microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano, sendo importante para a manutenção da saúde do organismo. Aí vocês só vão assinalar as alternativas corretas. Como está no plural, tem mais de uma, tá bom? Qual é a relação entre a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, realizada por fungos e bactérias, com a manutenção da vida na Terra? O que é que ia acontecer com a gente se não houvesse, né, nem os fungos, nem as bactérias para fazer esse processo de decomposição? Como é que seria a nossa vida na Terra?